Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Carlos Bibiano. Hoje, domingo de Páscoa, os cristãos do mundo todo comemoram a ressurreição do Senhor Jesus. Na quinta-feira, Jesus foi preso. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado. E à tarde, ele foi colocado na sepultura. E no domingo de manhã, bem cedo, Jesus ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 6, Mateus relata: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Pois bem, Jesus ressuscitou no domingo de manhã, conforme nós lemos aqui. A ressurreição de Jesus é a doutrina central da fé e da teologia cristã. A diferença entre Jesus e os demais fundadores de religiões basicamente está nesse detalhe, que é: ele morreu, porém ele ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou. Maomé morreu e não ressuscitou. E outros fundadores de religiões morreram e não ressuscitaram. Mas o nosso Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde segurar Jesus no Hades. A morte não pôde segurar Jesus na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus foi ungido e sepultado num túmulo novo por José de Arimateia. Ressuscitou dos mortos e apareceu para muitas pessoas durante o período de 40 dias. Paulo vai dizer em Corinto que mais ou menos 500 irmãos estavam presentes quando Jesus foi assunto ao céu. Os líderes judeus pagaram os guardas para disserem que os discípulos furtaram o corpo de Jesus, conforme está lá em Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15. Eles pagaram os guardas para mentirem, para espalhar uma falsa notícia de que à noite os discípulos vieram e furtaram o corpo de Jesus, como se isso fosse possível. E também outros dizem que ele desmaiou e depois acordou e saiu do túmulo. Outra mentira. A morte de Jesus foi real. Jesus realmente morreu. Ele entregou o seu espírito ao Pai. De acordo com os estudiosos, era preciso a força de 20 homens para remover aquela pedra redonda de granito que estava na porta do túmulo de Jesus. Então, os discípulos não tinham essa força para derrotar os soldados romanos que estavam tomando conta do túmulo de Jesus e ainda assim remover aquela pedra. Então é mentira, Jesus não teve o corpo furtado. Jesus realmente ressuscitou. Jesus não desmaiou e acordou depois. Ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 14, 17, e não há salvação. Se Jesus não ressuscitou, não há salvação, não há justificação, não há redenção, não há céu. Se ele não ressuscitou, não há esperança para nós de sermos ressuscitados. Se nós morremos antes do arrebatamento, olha, se ele não ressuscitou, nem arrebatamento haverá. Jesus é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20. Todos que ressuscitaram antes de Jesus morreram, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. A morte não tem poder sobre Jesus. E assim seremos nós também, no dia que nós fomos ressuscitados. Jesus ressuscitou pelo poder do Pai e também pelo poder do Espírito Santo, pelo seu próprio poder. Jesus está vivo e mora em nós e está conosco todos os dias. Enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus, o seu autor está presente porque ele está vivo. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa teologia cristã. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está na sepultura, não existem restos mortais de Jesus, porque ele ressuscitou, ele está com o Pai e um dia ele vai voltar para nos levar para a glória. É a nossa esperança. Jesus é o nosso Deus, Deus vivo para todo sempre. Que nesse domingo de Páscoa nós possamos meditar na importância da ressurreição de Jesus. Porque o nosso Jesus está conosco, porque ele está vivo. E glória a Jesus Cristo. Que Jesus abençoe a sua vida, meu irmão. Não esqueça de entrar lá no meu canal. Digita lá Pastor Carlos Bibiano, tem várias mensagens, inclusive essa mensagem está completa lá no meu canal. Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço.